Aleluia, graça e paz. Graça e paz, nós estamos no Mulheron. Você é muito bem-vindo. Graça e paz, boa noite. Vamos nos achegando. Aleluia. Aleluia, boa noite, ótima noite. Bem-vindas todas vocês. Glória a Deus. Vamos nos achegando. Conseguem ouvir bem aí o louvor? Aleluia. Glória a Ti. Vamos lá chegando, vamos esperar um pouquinho as irmãs, as que ainda estão faltando, se vocês puderem chamá-las aí, por gentileza. Glória a Deus. Aleluia, boa noite, ótima. Sejam todas bem-vindas no nome de Jesus. No nome de Jesus. Graça e paz. Olinda, minha sogrinha. Tati, minha cunhada. Eliana, Cleo. Marília, Elisângela, Maria Helena, Osana, Fátima Santos, Deia Rios, Jéssica, Cristiane e tantas outras que irão chegar mais. Você é mais que bem-vinda. Eu não mencionei o seu nome, mas se sinta mais que bem-vinda. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem Tu és? Glória ao Teu nome, Senhor. Você que estiver aí, já fique em espírito de oração. Hoje nós estamos na terceira aula da turma 6. Nós vamos falar sobre a mulher que anda no perdão. Se você puder colocar aí para nós, a mulher que anda no perdão. Amém? Nós vamos falar de um assunto libertador e um assunto muito importante para todo aquele e toda aquela que quer andar em vitória, em promessa, em justiça. Porque o perdão é algo muito importante na vida de uma cristã. Você que é mulher, mulher de Deus, você que quer viver as promessas do Senhor, você tem que andar no perdão. E esse perdão é um perdão diário. Todos os dias nós temos que ter o perdão a ser liberado e também receber o perdão. Nós temos que ter duas vias, a via que recebe o perdão e a via que libera o perdão. Então, se você puder colocar aí duas coisas muito importantes, que é liberar e receber perdão. Se você puder colocar aí, liberar e receber perdão. São duas coisas importantíssimas para você que quer andar em vitória. E hoje nós vamos falar talvez desse assunto, que é um assunto que talvez doa um pouquinho, talvez seja um assunto um pouco delicado,
Talvez seja um assunto que muitas pessoas fogem de falar disso, porque muitas vezes dói, muitas vezes você vai lembrar de algumas coisas que você não quer. E eu quero deixar desde já para você que às vezes é importante você lembrar e você definitivamente receber a cura sobre qualquer coisa que deixaram em você ou que você fez e talvez exista ainda um remorso. Você precisa resolver isso, você precisa estar bem em relação a qualquer coisa que aconteceu ou até mesmo alguma coisa que você fez. Você precisa receber e liberar o perdão. Isso é muito importante, é importantíssimo. E nós vamos esperar só mais 2 minutinhos e já vamos começar, amém? E eu queria que você continuasse aí em espírito de oração e também chamando as irmãs para que a gente consiga começar a nossa terceira aula, amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Vai ouvindo este louvor. Vai abrindo já a sua apostila, a Bíblia. Vai separando aí esse tempinho para o Senhor. Tem muitas irmãs ainda faltando. Tente chamar todas, por gentileza. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Ágata, amém. Você está aí, né? Com a Leandra. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Senhor. Amém, Deus. Se você tiver alguém que você conheça, alguma mulher que você saiba que precisa receber uma ministração de perdão, chama ela agora. Se ela quiser, ela pode receber essa palavra. Amém? Aleluia. A Ana Lúcia também está aí, amém, glória a Deus. Amém. Edjane, Cleo. Muito bom. Aleluia. Amadas, esse é um assunto muito libertador. É um assunto que faz um divisor de águas em nossas vidas. E às vezes não é todo mundo que consegue ouvir essa ministração, até mesmo por questões espirituais mesmo. E eu peço que você aí que esteja ouvindo essa ministração esteja em espírito de oração, porque é uma guerra espiritual. Uma guerra espiritual porque muitas vezes o inimigo não quer que sejamos mulheres libertas. Muitas vezes o Senhor quer nos libertar, mas existe uma barreira e precisa ser quebrada. Nós precisamos insistir, ter persistência e perseverança para que possamos alcançar a promessa. Amém? Glória a Deus. Vamos lá? Nós vamos agora. Queria que você colocasse aí para mim Mateus 18, 21 e 22. Amém? Mateus 18, 21 e 22. Tá na apostila de vocês, na página 9. Algumas coisas eu vou falar que não estão na apostila.
Então é bom você ir anotando. Se você quiser, pega uma caneta aí, pega algum papel ou mesmo na apostila e escreva suas anotações. Eu vou falar alguns versículos que não estão na apostila, mas faz parte da ministração, amém? Toda vez que eu vou ministrar uma turma, mesmo que seja um curso, eu procuro ministrar aquilo que o Senhor coloca no meu coração. Então, às vezes, Ele pede para eu colocar algumas coisas que não estão na apostila. Então, eu peço para que você fique atenta e não perca nada no nome de Jesus. Amém? Eu vou orar. Senhor, no nome de Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, sobre a conexão da internet, Senhor. A conexão, Senhor, eu te peço que o Senhor possa abençoar esta conexão, para que nada interrompa, Senhor, este curso, que nada interrompa de ouvirmos a Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, aonde estiver estas mulheres, que elas sejam alcançadas com Teu poder, cada casa, cada lar, que esta palavra possa surtir efeito, Senhor, surtir cura, libertação, que possa vir o Teu reino sobre a vida delas, que elas possam ser mulheres mais fortes em Ti, mulheres vitoriosas em Ti, mulheres que vivem a Tua promessa, mulheres libertas, que saiam do cativeiro de Satanás e que vivam o Teu reino em todas as áreas de suas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor. Usa a minha vida, Senhor. Guarda a minha vida com Teu sangue precioso e usa a minha vida para a glória do Teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, amadas? Então aí, Mateus 18, que diz assim, versículo 21. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7. E aí, eu queria que você fosse em Mateus 6, continua aí em Mateus, vai lá para o capítulo 6, no versículo 14 e 15. Aleluia. Que diz assim: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amados, em Mateus 18 está dizendo o seguinte: Jesus ele recebe uma pergunta de Pedro. Olha só o que Pedro pergunta para Jesus: Jesus, até quando eu vou ter que perdoar o meu irmão? Até 7? Aí Jesus responde uma pergunta, na verdade com algo bem engraçado, porque ele coloca 70 vezes 7. O que ele quis dizer? Não tem uma numeração. Você vai ter que perdoar sempre. Eu e você, amada, vamos ter que perdoar sempre. E é claro, a nossa carne, ela não vai querer perdoar. Talvez você esteja pensando agora: mas eu tô lembrando do que me aconteceu e eu não consigo esquecer. Amém? Quantas de vocês talvez estão pensando isso? Alguma coisa que de vira e mexe martela a sua cabeça. Tem alguma corajosa aí que consegue me dizer se existe isso ou não? Sempre tem alguém que ainda fica com aquilo na cabeça. Então eu quero te dizer hoje que você não vai esquecer. Você não vai esquecer talvez por um trauma que você sofreu. Você não vai esquecer talvez por algo que você passou. Você talvez não vai esquecer porque o Espírito Santo, ele não apaga a memória. Amém? Ele não apaga o que você viveu. Ele cura o que você viveu e que aquilo te machucou, ele passa um bálsamo. Então, o que você que talvez esteja pensando aí que você não conseguiu esquecer, realmente você não vai esquecer, mas você precisa ser curada, você precisa receber o perdão e precisa perdoar para que Deus derrame a cura sobre a sua vida. Então, derramar a cura sobre a sua vida, primeiro você tem que ter uma decisão. Escreve aí, por favor, decisão. Não é por sentimento,
Não é porque eu acordei, agora eu decidi perdoar. Não, você tem que decidir hoje. Por quê? Quanto mais rápido você decide hoje, a paz, Carla, glória a Deus. Quanto mais rápido você decidir, mais rápido você vai ser curada. E eu quero que você coloque aí: eu quero ser curada o mais rápido possível. Coloca aí você que é corajosa. Eu quero ser curada o mais rápido possível. Vocês estão me ouvindo bem? Aleluia. Porque aquela que quer ser curada o mais rápido possível é aquela que vai chegar mais rápido às promessas para ela. E eu quero que a promessa chegue logo a mim, amém? A promessa tem que chegar logo a mim. Então, para que ela chegue na hora que ela tem que chegar, eu tenho que perdoar. A Bíblia diz que se eu não perdoar, como lemos aqui em Mateus 6, porque se vos perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Aí eu queria te fazer uma pergunta. Você não quer que Deus te perdoe todas as vezes que você talvez teve um deslize? Eu quero. Eu quero que todas as vezes que eu feri o Pai, eu quero que Deus derrame o seu perdão sobre mim. Então, isso é muito maior do que algo que me fizeram. Então, se algo que me fizeram não pode ser maior do que o perdão que eu quero do Pai. Então, é isso que nós temos que pensar. O quanto que eu quero o perdão do meu Pai e o quanto que vale a pena eu ficar preso em coisinhas, sendo que Deus tem tantas coisas a fazer na minha vida. Então, eu preciso decidir e eu preciso fazer com que eu libere isso de mim e seja perdoada, seja curada em nome de Jesus. E eu queria que você fosse em Josué 5:6. Coloca aí, por gentileza. Josué 5:6. Aleluia. Tem muitas mulheres corajosas aí que querem receber as promessas do Senhor, querem ser curadas no nome de Jesus o mais rápido possível. É isso mesmo. Isso é o diferencial na vida de muita gente, porque tem gente que sabe que tem que perdoar, e talvez seja você. Talvez você sabe que tem que perdoar, só que você fica protelando. Você não faz algo que realmente vai trazer a cura para você. Só que hoje, eu quero te dizer que hoje acabou o dia de você ficar martelando isso em você. Acabou o dia. Você hoje vai receber a cura naquilo que te feriram e você vai receber o perdão do Pai também. Porque tem mulheres que não aceitam ser perdoadas. Elas pensam que elas fizeram algo de tão ruim que Deus não pode perdoar, que ela tem que ser castigada. Eu quero dizer uma coisa para você: você tem que receber perdão e tem que liberar o perdão. Você tem que receber o perdão do Pai e você tem que liberar o perdão sobre todas as pessoas. Tem pessoas que têm problemas até mesmo com Deus. Não perdoaram Deus porque Deus não permitiu tal coisa ou que Deus não viu tal situação. Eu quero dizer para você que você precisa liberar isso também. Você não pode ter nada, principalmente com Deus e com nenhuma outra pessoa. Então você tem que estar limpa o seu coração de todos os aspectos de falta de perdão. Então chegou hoje, você que recebe aí a sua cura. Você que está com fé, você que decidiu, você hoje vai ser curada porque você decidiu viver a palavra de Deus. Amém? No nome de Jesus. Josué 5:6 que diz assim: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito e não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurava a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Amadas, 40 anos o povo de Israel andou pelo deserto. Eles eram escravos do faraó, o povo de Deus, o povo judeu. E Moisés, se você puder escrever aí, Moisés,
ele muitas vezes ele foi falar com o faraó e o faraó não deixava o seu povo sair. Muitas vezes Moisés foi falar com o faraó e o faraó não deixava o seu povo sair. Aí o que o Senhor disse? O Senhor diz assim: eles vão ter que libertar o meu povo e não é para ficar nada. E muitas vezes ele falava assim: deixa as crianças e pode ir o resto. Deixa os idosos e pode vir o resto. Deixa os animais e pode ir o resto. Mas Moisés tinha uma ordem de Deus que todos aqueles que eram povo de Deus, tudo aquilo que fazia parte do povo de Israel, o povo de Deus, todos aquele que era judeu, tinha que sair liberto lá do Egito e eles tinham que ir para o deserto. Era uma ordem, só que muitas vezes o faraó não aderiu. E aí Deus foi colocando pragas para o povo. O povo de quem? O povo do Egito. Até que ele feriu os primogênitos. E por isso que tem a questão que a Bíblia fala muito sobre Passac, que é a Páscoa, né? Quando à meia-noite o anjo da morte passou sobre as casas de todo aquele que tinha ou não a marca de sangue do cordeiro. E Passac, que é passar por cima, todo aquele que tinha a marca do cordeiro, o anjo da morte não feria os primogênitos, mas todo aquele que não tinha a marca do sangue do cordeiro eram mortos. Então, por muitas vezes, Deus falava com o faraó e ele não aderia àquilo que ele queria. Só que teve uma hora que eles não aguentaram. E aí o povo de Deus, se você puder dar uma glória a Deus aí, o povo de Deus foi liberto do Egito. Amém? Então o povo judeu foi liberto do Egito. Só que eles foram para o deserto. E no deserto não tinha as coisas que tinha lá no Egito. Porque mesmo eles sendo escravos, eles tinham algumas regalias. Mesmo sendo escravos, eles comiam bem, eles tinham os pepinos, eles tinham os vegetais, os legumes que no deserto não tinha. E aí o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar. Só que eu queria que você pensasse o seguinte: 40 anos no deserto, eles recebiam só aquele maná. O maná era todo dia a mesma coisa, ou seja, não era o que eles comiam no Egito. Só que agora eles eram um povo livre. Se você puder colocar aí, livre. Eles eram escravos e agora eram um povo livre. Deixa eu te perguntar, será que esse povo que estava no deserto, que era o povo de Deus, não tinha muitas vezes marcas do que eles passaram sendo escravos? Será que muitas vezes eles não lembravam daquilo que eles viveram lá no Egito, sendo escravo do povo egípcio, trabalhando como escravos, vivendo como escravos, sendo humilhados, trabalhando dia e noite? Será que eles não tiveram naquele deserto marcas do coração, marcas nas almas, que deixaram eles cada vez mais murmurantes, que deixaram cada vez mais eles reclamões? Porque eles estavam livres, mas eles não tinham mais uma vida que eles tinham. Eles não tinham um lugar talvez confortável de dormir, porque algumas mulheres tinham. E lá no deserto, ninguém tinha um lugar confortável. Eles viviam sempre no mesmo lugar, sempre vendo areia para tudo quanto é lado, mesmo Deus enviando, né, a cobertura de sombra, e mesmo Deus aquecendo à noite a questão do frio, e assim também enviando do céu o maná, só que eles não tinham o que eles tinham lá no Egito. Então, o que eu queria que você pensasse? Talvez esse povo que não era liberto, eles estavam libertos do Egito, mas não estavam libertos no coração, não estavam libertos na alma. Muitas vezes eles não conseguiam ir para a promessa porque a falta de perdão, a falta talvez de ser curados,
A lembrança talvez que eles tinham era tão grande e não tinha cura no coração, que eles ficavam martelando aquelas coisas e ficavam todos os dias: eu não vou chegar nunca na terra de Canaã, eu não vou chegar nunca na terra de Canaã. E não foi fácil realmente para o povo de Deus, não foi fácil, porque eles tinham muitas vezes, talvez, aquela coisa: eu fui escravo por tanto tempo e ainda tenho que ficar no deserto. Talvez você esteja pensando agora: amada, eu já passei por tantas coisas e ainda vou ter que sofrer. Eu quero dizer para você que você precisa de uma cura. Você precisa curar os seus pensamentos, a sua mente. Você precisa tirar a raiz de amargura do seu coração. Você precisa ser uma mulher livre, uma mulher que para de pensar no passado. A Bíblia diz que nós devemos esquecer, deixa para trás, não vos lembreis das coisas passadas. Você precisa tirar o passado da sua vida para que você viva o presente e receba o futuro, que é a promessa de Deus. Uma mulher que ela é curada, ela está disponível a receber as vitórias que vêm do céu. Agora, uma mulher que ela é doente de alma, se você puder colocar aí, doente de alma, é algo muito sério. Porque não é uma questão de você tomar um remédio, não é uma questão de você talvez fazer terapia. Porque glória a Deus pelos psicólogos, pelos psiquiatras. Eu sei da grande importância que eles têm, e eles têm muita importância. Mas eu tô te falando de uma cura, que é uma cura espiritual, que também te favorece no seu emocional. Como que é isso? Quando você recebe a cura do céu, você também pode ser curado fisicamente. Existem muitos médicos, porque isso é comprovado até cientificamente, não só espiritualmente, que muitas pessoas que têm câncer, muitas delas, não vou generalizar, mas muitas delas têm problemas de perdoar. E isso talvez vocês já ouviram, muitas pessoas já falam isso. Os médicos falam muito disso. Significa que uma doença de alma pode afetar uma doença física. Você pode ver que as pessoas que perdoam facilmente, elas são pessoas muito mais vivas, fazem muito mais coisas, são muito mais prósperas. Agora, as pessoas que são muito murmurantes, as pessoas que são muito ressentidas, elas geralmente são pessoas paralisadas, geralmente são pessoas que não conseguem ir para frente, são pessoas que veem mal em tudo, não conseguem prosperar, porque são pessoas ressentidas, pessoas magoadas, pessoas muitas vezes que são doentes de alma. Às vezes não significa que ela não ama Deus, ela até ama Deus, mas ela precisa de uma cura, ela precisa ser curada, ela precisa curar as emoções dela. Talvez seja você que esteja me ouvindo, talvez tem coisas que você ainda não é curada. Talvez tem coisas que você ainda é muito mimimi. Talvez tem coisas que você tudo se fica ressentida, tudo você fica chateada, tudo você quer saber o porquê, tudo você quer ficar analisando, tudo você fala mal. E eu quero dizer para você, você não é uma pessoa curada se você tem essas características. Mas se você quer ser uma mulher de Deus curada, você pode receber hoje essa cura que vem de Deus. Só que você tem que abrir mão de algumas coisas. Você tem que abrir mão dos ressentimentos, de talvez muitas vezes ter a razão. Muitas vezes você vai pensar, mas eu tenho razão, você não sabe o que eu passei. E realmente eu não vou saber. Mas, independente da razão, independente do que você passou, eu tenho certeza que a cura de Deus é muito mais maravilhosa, é muito maior do que qualquer coisa que possam ter feito com você. Então você precisa, para você persistir na caminhada cristã, amada, você precisa hoje, querida, você que é preciosa de Deus, abre o teu coração, recebe a cura no nome de Jesus hoje mesmo.
Não é para amanhã não, é para hoje. Tudo que você tem pensado, tudo que você tem analisado, tudo aquilo que tem te machucado, você precisa jogar isso fora. E você vai ser livre no nome de Jesus. Amém? Então, 40 anos no deserto, até acabar os gigantes de alma. Deixa eu te falar, às vezes existem gigantes na sua alma, que eles são tão gigantes que estão sendo maior do que você. Às vezes esses gigantes são tão grandes que são maiores às vezes que a sua fé. E eles não podem ser maiores que a sua fé. A sua fé tem que ser maior. Então imagina esse povo judeu, como eles sofreram, foram humilhados. Eles tinham uma amargura de alma. E essa amargura de alma levava eles muitas vezes a não chegar à terra de Canaã, porque era a terra da promessa que Jesus tinha prometido, que Deus tinha prometido para eles. Era uma terra que manava leite e mel. Era uma terra que não era mais um manazinho que eles iam receber todo dia a mesma coisa. Era uma terra próspera. Só que para chegar para aquela terra próspera, eles tinham que primeiro ser homens e mulheres curadas. Porque como eu vou receber a promessa se eu sou uma mulher doente? Como eu vou receber a promessa se eu ainda sou uma mulher que reclama demais? Como eu vou receber a promessa? Porque Deus não vai desperdiçar recurso. Coloca aí para mim, por gentileza. Deus não desperdiça recursos. Ou seja, amada, Ele não vai colocar uma coisa nas nossas mãos se a gente não sabe aproveitar. Ele não vai colocar uma coisa nas nossas mãos se a gente vai simplesmente jogar fora. Então, nós temos que aproveitar o máximo daquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Amém? Só que para isso nós temos que ser pessoas curadas. Como vamos curar pessoas se não somos pessoas curadas? Aquela pessoa que é amarga, ela deixa amargo toda uma situação. Aquela pessoa que é amarga, ela vai sempre amargar aonde ela estiver. Ela vai, em vez de ela colocar doce, em vez de ela colocar a presença de Deus, ela vai colocar a amargura dela. E não é isso que a gente quer. A gente quer ser luz e sal da terra, amém? Então, por onde a gente for, nós temos que colocar o amor de Deus. E eu queria que você fosse em Hebreus 12, 14 e 15. Hebreus 12. Aleluia. Glória a Deus. Em Hebreus 12, Hebreus 12, 14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos, ou seja, se você me perguntar assim, Evelyn, você tem que ter paz com todos? Sim. Você não pode ter nada contra ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que eu tenho que ter a paz com todos. Eu não posso ter problema com ninguém. Se eu tenho problema com alguém, eu tenho que resolver. Eu tenho que perdoar e não ter mais nada contra ninguém. E se alguém tem algo contra mim, eu tenho que pedir perdão e tenho que realmente resolver tudo que eu tenho que resolver com essa pessoa. Amém? Então, é algo muito sério, mas muito libertador. Continuando no versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amados, nós precisamos tirar toda a raiz podre do nosso coração. Talvez você tenha pensado assim, mas eu não tenho nada no meu coração. Será mesmo? Às vezes tem. Nós precisamos analisar isso todos os dias, porque todos os dias as pessoas podem talvez nos ferir e talvez ficar uma amargura, e nós precisamos tirar isso de nós, amém? Precisamos liberar esse perdão. Então, amados, eu queria que você fosse agora em primeira carta de Tessalonicenses, no versículo 5, no capítulo 5, versículo 23. 1 Tessalonicenses 5,
23, que diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, em todo o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a minha alma, o meu corpo e o meu espírito tem que estar santificado. E como a minha alma vai estar santificada se eu falto perdão? Se eu falto perdão, significa que a minha alma não é santificada. Porque eu só posso estar com santificação na minha alma se eu não tiver nenhum problema com ninguém. Se eu estiver com a minha mente e meu coração em paz. Amém? Aleluia. Vocês estão aí comigo? Estão todas acompanhando? Então, esses homens de guerra precisavam sair do povo de Deus. Esses homens de guerra que lutavam lá na alma, na mente. Será que vira e mexe eles não ficavam pensando naquilo que o faraó fazia com eles? Nas humilhações, nas coisas que eles prometiam e não tinham, nos lugares precários que eles tinham que trabalhar de noite, pegar peso, dormir mal, ter as suas famílias longe muitas vezes. Então o povo de Deus era um povo que talvez precisava de muita cura. E lá no deserto, em certo lugar, eles passavam por um lugar, um rio, que era um lago, como se fosse uma represazinha, que se ajuntava um pouquinho de água lá no deserto. Eles estavam com muita sede, e eles achavam esse lugar para beber água, só que esse lugar se chamava Águas de Mara. Se você puder colocar aí, Águas de Mara, porque eram águas amargas. Eles acharam esse rio e eles foram beber água e não quiseram, porque era uma água ruim. Só que depois de muitos anos, eles foram pesquisar essa qualidade da água. E eles disseram o seguinte, que muitas vezes o que tinha dentro dessa água, nas propriedades dessa água, fazia com que o corpo, o físico deles pudessem ser restaurados. É como se fosse um remédio essa água de Mara, que na verdade Deus deixou ali para eles tomarem realmente, propositalmente, devido a essas substâncias que tinham na água. Só caiu, mas voltou. Eu queria te dizer uma coisa, amadas, talvez você vai tomar esse remédio do perdão, que é um remédio amargo. Talvez você vai pensar assim, mas essa pessoa não merece o meu perdão. E talvez para você vai ser uma coisa amarga, uma coisa que você não vai gostar, não vai ter um gosto bom, mas vai ser o que vai te curar. Independente de quem seja, você precisa tomar esse remédio que é o perdão e ele vai te curar, vai curar a tua alma e quem sabe até o... Amém? No nome de Jesus. Então eles tinham crises interiores. Crises interiores. Eu queria te perguntar, amada, muitas mulheres têm crises interiores. Muitas pessoas me relatam, eu ouço muitas coisas e a mulher de hoje em dia, ela tem tido muitas crises interiores. Às vezes nem o marido sabe, ela nem fala isso para muita gente, mas ela tem crises interiores. E eu quero dizer para você que muitas das crises interiores é falta de perdão. Muitas das crises interiores são coisas que você ainda não resolveu dentro de você. Ficaram-se sentimentos, pensamentos mal resolvidos e que você criou uma raiz de amargura devido a algumas circunstâncias. E para você sair dessa crise, você precisa perdoar. Você precisa perdoar no nome de Jesus. Então você tem que andar em paz com todos. Talvez você pense assim, mas existe uma pessoa que eu não consigo ter paz com ela. Deixa eu te falar, se você quer ser livre totalmente, quer ter paz realmente, você precisa resolver isso. Talvez você não vai conseguir ter uma amizade com essa pessoa, mas você precisa resolver essa questão do perdão. Você precisa ter o teu corpo saudável, a tua alma saudável e o teu espírito saudável. Só que para isso você precisa perdoar.
A alma doente nos leva a não participar da promessa. Então, quem não perdoa não recebe a promessa. Isso é claro. Quem não perdoa não recebe a promessa. Porque nós só temos acesso às promessas quando Deus nos perdoa. Quando Deus nos perdoa, não é assim? Quando nós nos reconciliamos com Deus, Deus nos recebe como filhos e através disso nós temos o perdão de Deus e aí tudo flui. Então, quando nós temos alguma coisa contra alguém, contra alguma situação, as coisas não vão fluir. Então, nós precisamos sim resolver todas as pendências com todos, no nome de Jesus. Eu vou te dar algumas características aqui e eu queria que você analisasse. Não é para você talvez criticar uma pessoa, falar de uma pessoa, para você talvez ver se não é você que está fazendo isso. Nós temos que sempre estarmos nos analisando. Sempre nós temos que estar nos analisando se nós não estamos também fazendo isso. Então, algumas características de pessoas que faltam perdão, pessoas que precisam perdoar. Geralmente, são pessoas que faltam interesse por outros. Por exemplo, essa pessoa geralmente não ajuda muito, não gosta de ajudar, ela não acha importante. São geralmente pessoas que têm problema de perdão. São pessoas indiferentes, sabe, pessoas empedradas, pessoas que são muito frias, que tudo elas levam para o outro lado, não conseguem ajudar as pessoas, sempre vê o lado dela mesma. A pessoa não é transparente, olha só, a pessoa não é transparente, também pode ser um indício de falta de perdão, de pessoa que precisa de cura. Ela não é transparente com as coisas, ela sempre esconde as coisas, ela não consegue ser transparente. Uma pessoa muito envergonhada, ela se envergonha com tudo, também pode ser uma outra característica. É muito retraída e muito ferida, qualquer coisa ela fica analisando, ela vê aquilo e ela já coloca na mente coisas que não tem nada a ver. Geralmente também são pessoas melindrosas e se ferem facilmente. Tudo acha que é uma indireta. Você tá falando uma coisa A, a pessoa entende B. Então, geralmente são pessoas que se machucam com facilidade, porque elas já são tão amarguradas que elas se machucam com facilidade. Tem uma tendência à possessividade. Por exemplo, essa pessoa, ela não pode ter uma amizade com outra pessoa, ela não pode falar com outra pessoa, é aquela pessoa que tenta controlar tudo. Raramente ela tem um amigo, porque ela não consegue ter isso, ela tem que controlar toda a situação. Essas pessoas que têm falta de perdão também são pessoas muito controladoras, elas têm que estar no controle de tudo. Tem medo de conhecer as pessoas, por quê? Porque sempre ela acha que ela vai se ferir de novo. Então ela tem medo de fazer novas amizades, ela tem medo de fazer coisas diferentes. Tem que ser sempre exigidas na hora. Tem exigências e tem que ser do jeito da pessoa e acabou. Muitas palavras de crítica e palavras duras. Geralmente pessoas que têm falta de perdão, elas são pessoas muito críticas. Sempre tem um defeito as pessoas sempre são criticadas por ela. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa boa, ela não consegue ver as coisas boas. Ela sempre consegue enxergar as coisas ruins. E guarda mágoa por muito tempo e dificilmente consegue perdoar. Então, por exemplo, não aconteceu do jeito que ela queria, ela guarda mágoa e ela fica com aquilo por muito tempo, independente da situação, aquilo já passou faz tempo e ela fica vira e mexe falando daquilo. Condena as pessoas com facilidade. Então, por exemplo, se a pessoa errar alguma coisinha, ela já quer condenar, ela já tá falando mal, já não presta, ninguém presta, só ela que presta. Então, sempre tem um defeito as pessoas. E frequentemente tem atitudes obstinadas, ou seja, são pessoas que têm uma ideia fixa e ninguém pode falar nada. Se alguém ser contrário à ideia dela, ela já se revolta, ela já começa a falar várias coisas, ela não sabe ouvir. E desenvolve um orgulho muito forte, geralmente, essas pessoas. Por quê? Porque com a falta de perdão, elas colocam dentro de si que elas têm a verdade.
que as pessoas não prestam, que as pessoas não merecem o perdão. Então são várias coisas. Dada a maledicência, pessoas que falam mal de tudo. Você quer ver uma coisa que nós temos que fugir sempre, e é uma coisa que eu não gosto, só que a maioria das mulheres fazem? Fofoca. Graças a Deus, eu vim de uma família que não gosta disso. A minha mãe não é assim, minha avó não era assim, e graças a Deus por isso. Por quê? A mulher tem uma tendência a falar demais. E falando demais, geralmente as pessoas não falam de si. Geralmente as pessoas falam de outras pessoas. Então, a falta de perdão também faz com que a pessoa comece a falar demais e falar mal. Sérios problemas com as palavras. Às vezes a pessoa tá numa bênção, um dia na bênção, mas ela começa a lembrar daquilo e começa, às vezes, encontra uma amiga e começa a falar daquilo. Nada que edifica, sempre uma coisa que não tem nada a ver e ela começa a falar. Hábito de falar de pessoas ausentes. A pessoa não tá ali, mas ela tá falando mal da pessoa. A pessoa não tá ali, mas ela tá criticando a pessoa. Essas características são todas características de mulher que precisa de cura. Cura. Você talvez pensou alguma coisa que você faça. E eu quero te dizer, é tempo de parar com isso. Talvez você tenha um hábito de falar mal. E você tem que parar com isso. Mas para você parar com isso, você tem que ser uma mulher curada. Porque senão você não vai conseguir. Se você não curar lá dentro da sua alma, do seu coração, vira e mexe, você vai falar alguma coisa. Então, primeiro você tem que curar. Você tem que curar isso, pedir para Deus, você tem que receber a palavra dele, curar, decidir perdoar. Decidir muitas vezes se perdoar, porque às vezes você cometeu coisas que você não se perdoa. E você precisa se perdoar também, porque Deus, ele está disposto a te perdoar. Eu queria que você fosse lá em Hebreus 12:2. Se você puder colocar aí, Hebreus 12:2. Que diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe for proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amadas, quando você achar que é difícil perdoar, pense uma coisa: Jesus, ele colocou para fora a afronta. Ele foi afrontado muitas vezes, mas ele desprezou a afronta. Coloca aí para mim: desprezar a afronta. Desprezar a afronta é o que te leva à vitória. Quando você for magoada, isso pode acontecer a qualquer momento. Por isso que Jesus disse para Pedro: é 70 vezes 7. Significa que vai ser sempre. Sempre nós vamos ter que andar no perdão. E a aula de hoje é justamente isso. A mulher que anda no perdão. Nós precisamos andar no perdão. Porque durante a nossa caminhada vão acontecer coisas que nós não vamos gostar. Mas nós precisamos perdoar. No nome de Jesus. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus. Esse é um assunto muito libertador. Você que Deus está falando com você aí em alguma coisa, em alguma palavra, Deus falou muito com você. Tem alguém aí que Deus está falando com você? Deus está falando comigo também, amém? Aleluia. Glória a Deus. Sabe, quando for vir alguém que vai contra você ou te feriu, você vai desprezar. Você vai lembrar desse versículo. Qual que é o versículo que nós lemos agora? Nós lemos Hebreus 12:2, amém? Você vai lembrar do versículo e você vai declarar esse versículo. E aí você vai lembrar: se Jesus desprezou a afronta e foi para a cruz por mim, por que eu não posso desprezar também essa afronta? Eu posso sim, e eu vou desprezar a afronta e vou receber a cura no nome de Jesus. Amém? No nome de Jesus. Você precisa se libertar totalmente. Ser uma mulher totalmente liberta, curada.
curada, curada. Eu declaro cura sobre a sua vida. Profetizo cura sobre a sua vida. Abençoo as suas emoções. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Toda raiz de amargura caia por terra. Você que puder colocar a mão sobre o seu coração, sobre a sua mente, sobre a sua cabeça. Coloca a mão aí. Nós vamos fazer um ato profético aqui. No nome de Jesus. Coloca a mão aí sobre aí onde você sente que tem amargura. Onde tem amargura. Eu vou orar agora por você. Senhor, no nome de Jesus, Pai. Toda amargura de alma, Senhor, de toda essa mulher, Senhor, qualquer mulher, Senhor, que esteja agora ouvindo essa palavra, Senhor, caia por terra agora, eu te peço, Senhor, no nome de Jesus, arranca, Senhor, com teu poder, Senhor, eu sei que o Senhor é poderosíssimo e o Senhor pode, Senhor, arrancar toda amargura de alma, Senhor, toda raiz de amargura, caia por terra agora, no nome de Jesus. Todo pensamento contrário, todo pensamento de chateação, todo pensamento que traz cativo, Senhor, todo pensamento que deixa elas escravas, Senhor, da falta de perdão, todo pensamento, Senhor, de emoções, de pessoas, todas aquelas pessoas que feriram elas, Senhor, nós declaramos que elas estão perdoadas, Pai, e que nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento, Senhor, nenhuma emoção, a mente delas são a mente de Cristo, Pai, e o coração é o coração teu. No nome de Jesus, Senhor, no nome de Jesus, nós recebemos a tua cura, o teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas emoções, no nome de Jesus. Quem recebeu, dá um glória a Deus, aleluia, no nome de Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, amadas, aleluia. Vamos para a página 10, a página 10 da sua apostila do Mulherão 1, porque o Mulherão 2, essa semana vai sair do forno, aleluia, eu já estou finalizando a apostila do Mulherão 2 e já tem muitas pessoas inscritas. Você que quer se inscrever no Mulherão 2, no nosso aplicativo Igreja Vinde Adoremos, nós temos algumas vagas ainda. Corre lá que é só até quinta-feira de manhã, amém? Aleluia. Página 10, página 10. A mulher que é filha de Deus sabe que o perdão deve ser praticado todos os dias. Eu estou na apostila, amém? Em qualquer lugar que Deus a colocar, amada, onde você estiver, você precisa praticar o perdão. Aonde você estiver, você precisa praticar o perdão. Pode ser na sua casa, com a sua família, com seu marido, seus filhos, seja no seu trabalho, na escola, na faculdade, com a parentela, com os amigos, com os vizinhos, com o passado, com o presente, com o futuro, você tem que andar em perdão. O perdão é algo que vem de Deus para você. É algo importantíssimo para a mulher que quer ser vitoriosa com Jesus. Sabendo disso, existe alguém que vem em tempos sobre a sua mente e seus pensamentos com peso e te dói, te leva ou a angústia, tristeza ou angústia, raiva ou preocupação, ódio ou amargura? Quando passamos por traumas, chateações, desavenças, traições, desamor, temos duas opções: passar por cima e perdoar independente do merecer, ou ficar com aquilo que nos faz mal. Isso vai se tornando um defunto em você, vai cheirar mal e vai pesar, fazendo você se sentir presa. Mas todo defunto já saiu, amém? No nome de Jesus, você é a mulher livre, no nome de Jesus. Não estou dizendo que vai ser fácil, mas é libertador. Queria que você abrisse lá em Marcos 11, 26. Marcos 11, 26. Depois nós vamos ler João 8, 36. Aleluia.
que diz assim: mas se vós não perdoares, também vosso Pai que estais no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Agora vamos em João 8,36. João, Evangelho de João 8,36. Que diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus está nos libertando nesta noite, amém? No nome de Jesus. Para ser livre, você precisa perdoar, é necessário. Existem mulheres que tiveram problemas com o pai, com o padrasto, irmão, namorado, marido, etc. E muitas vezes têm dificuldade de receber Deus como pai. E também muitas vezes tiveram problema com outros homens e levar isso para o seu casamento, educação dos filhos, vida profissional. E algumas situações existem mulheres que tiveram problemas com a mãe, com a filha, com a amiga, com a irmã. E às vezes se tornaram ciumentas, inseguras, desconfiadas e vitimizadas. Realmente isso acontece muito, amadas. Mas eu quero dizer para você que Deus tem cura para toda mulher que quer ser curada. Amém? Percebe que a falta de perdão nos prende, levando a doenças de alma? Você consegue perceber que precisa perdoar alguém? É uma pergunta. Faça isso hoje. Tire o defunto de suas costas e seja livre no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amadas, na página 11 tem algumas direções aqui. Durante a semana, leia os versículos que lemos em aula. Medite nos versículos que foram novos a você. Separe um tempo durante a semana para você se dedicar à oração. Direções de oração. Ore para que o Senhor amplie sua visão quanto ao perdão. Durante os próximos dias, talvez você lembre de algo que te feriu. Rejeite e perdoe. Se houve alguém que você tem que pedir perdão, faça. Amém? Nós temos aqui 3 perguntinhas, 3 atividades para você fazer na página 11. E na semana que vem, glória a Deus, você também não perca, no nome de Jesus, nós vamos ter a última aula. Amém? A última aula. Então você não perca aí, nós vamos falar bastante sobre o reino de Deus. Amém? Glória a Deus. E eu quero orar por você. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí, que eu já vou orar para nós finalizarmos. Amém? Você está feliz de estar conosco? Se você está feliz, dá uma glória a Deus aí. Se tiver pedido de oração, pode colocar. Luana. Amém. Aleluia. Glória a Deus, amadas. Esse mulherão, o Senhor me usa como instrumento, mas é uma estratégia que Ele deu. Então é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu sou apenas um vaso que o Senhor derrama e aquilo que Ele derrama eu tento distribuir. Amém? Da melhor forma. Mas é tudo para Ele, amém? Glória a Deus. Amém.
Glória a Deus. Amém, Deus. Ana. Glória a Deus. Amém. Amém, amados. Nós vamos orar por todos que eu coloquei aqui. Se eu esqueci de alguém, você pode colocar lá no nosso aplicativo a oração, pedir o pedido de oração em aplicativo Igreja Vinde Adoremos. Aí você vai lá em oração e pode colocar. Nós temos intercessores. Amém? Glória a Deus. Senhor, no nome de Jesus, eu quero colocar, Senhor, a Luana, Senhor, nas tuas mãos, a Elza e família, Senhor. Quero também te pedir por conforto da família da Maria, a Kelly família, a Claudiane, Senhor, a Natália, o Marley, Senhor, a Thaís e família, Senhor, o Lin peço sobre os vizinhos, a Lucimara, a Evani que pede cura, Senhor, a Ana. Nós também oramos pelo aplicativo da igreja. Pai, no nome de Jesus, também oro pela Fabiana e família. Senhor, no nome de Jesus, queremos colocar todos estes diante de Ti, Senhor. Nós cremos no Teu poder, cremos, Senhor, na Tua cura, na Tua salvação, na Tua libertação. Pai, no nome de Jesus, se eu possa visitar cada um com Teu poder, Senhor. Se eu possa enviar, Senhor, pessoas a pregar da Tua palavra. Se eu possa enviar médicos que tragam, Senhor, um ajuste na saúde. E que o Senhor também possa libertar e curar de forma milagrosa todos eles, Pai. No nome de Jesus, no nome de Jesus, também te agradeço, Senhor, por essa live, agradeço porque o Senhor manteve a conexão da internet, agradeço porque nós estamos sendo edificados através da Tua palavra, Pai, no nome de Jesus, Pai, eu quero abençoar, Senhor, cada uma, Senhor, que esteve aqui conosco, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém, amadas, até terça-feira que vem. No nome de Jesus, graça e paz. Fiquem na paz de Jesus e um grande abraço.